Aí, ó, já tô eu que não morria de medo, porque isso é uma parte curiosa e eu me identifico com quem tem medo, porque eu corria de espírito. Aparecia, assim, eu via minha mediunidade aberta, eu era aquela pessoa que cobria a cabeça com lençol. Eu era o fantasma, né, tecnicamente, porque eu que tava coberta com o lençol. Então, por quê? Porque eu não queria ver. Eu falei, não queria ver. Aí eu cobria a cabeça. Qual que é o sentido, gente? É um espírito, ele vai passar pelo lençol, sabe? Não tem, aquilo ali não existe. Se ele quiser, eu tô aqui também, embaixo do lençol, escondido. E correr de espírito, ele não tem. Se ele quiser, ele aparece lá na frente. Eu era uma pessoa que tinha muito medo. Eu morria de medo de ser isso negativo. Morria de medo. Sabe o que eles faziam? Esses safados. Por isso que eu falo que eles são malandros. Eles ficavam na janela. E aí, como eles sabiam que no passado eu era muito medrosa, eles ficavam se arranhavam a janela. Então eu ficava fazendo desenhos de símbolo na janela, assim. E aí eles faziam isso porque falaram, ela vai ver eu aqui na janela, ela vai ficar com medo e vou entrar. Um dos motivos dos chips e implantes é para isso. Na verdade, essa tecnologia, claro, é uma tecnologia que seria de seres multidimensionais, mas, por exemplo, muitos obsessores mesmo, feiticeiros, magos negros, já usam também essa tecnologia. Porque ao invés dele precisar ir lá, ele ativa e suga a tua energia ou ativa o comportamento ruim à distância. Então, literalmente, eles ficam lá, eu brinco, eles ficam da casa deles jogando videogame, enquanto você tá lá alimentando o controle remoto com a tua energia. Porque é para isso que serve essa tecnologia, para eles não precisarem estar próximo. Inclusive, tem chips e implantes de ambientes, né? Tecnologias que eles colocam nos ambientes para baixar a frequência como um todo. Os extraterrestres, já que estão falando também desses seres assim, eles têm chakras? Tem sim. Não como os nossos, tá? Nós também temos como se fossem chakras galácticos, chakras coletivos, que seria do 8º ao 12º. O 8º, ele fica mais ou menos uns 30 centímetros acima da nossa cabeça. É um chakra que ele tem um dourado mesmo. Não, dourado não, desculpa, o prateado. Ele é bem prateado. Ele nos conecta já como se fosse a intenção do nosso eu superior. Então é um chakra que já abre a nossa mente, o nosso espírito para contatos mais sutis, de expansões mais sutis. Além disso, tem o 9º chakra. O nosso 9º chakra já começa a ser quase como se fosse um chakra coletivo. No nosso caso, ele fica perto da órbita da Terra, realmente, e aí já nos dá o que? A consciência do nosso sistema solar. É como se a gente conseguisse se comunicar e ter a consciência mais voltada para o nosso sistema solar. Mas em termos de dimensões, até em que dimensão você teve a oportunidade de estar e você esteve de que forma? Eu tive uma oportunidade uma vez de estar numa dessas dimensões elevadas, que é acima da 9ª, eu não sei exatamente onde era que eu fui levada, e é uma sensação de unidade. A sensação que eu tinha, eu vou falar de uma forma bem chula, vocês não me critiquem, é que era um grande pudim cósmico. Sabe a sensação de você estar dentro de uma gelatina? Imagina você um abacaxi dentro da gelatina, sabe aquela gelatina bonita que tem? É um abacaxizinho ali. Você sabe que tem outros pedaços de abacaxi, mas ao mesmo tempo você é um negócio inteiro. Então era essa sensação, era uma luz, um negócio, que eu sabia que eu era eu sabia que tinha outras coisas, e a sensação que eu tinha era que até onde eu estava também fazia parte, é como se o ambiente fizesse parte da gente, a gente fizesse parte do ambiente, e os outros lugares fizessem. É essa sensação de estar tão unido no todo, que você sabe que você é individual, mas ao mesmo tempo você é o todo, e é maravilhoso, é amoroso, e você não quer nunca mais ir embora, né? Acho que é essa sensação. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, esse programa de entrevista que completou 15 anos em março de 2025 e mais de 1000 convidados já passaram por aqui compartilhando um pouco sobre suas experiências de vida, seus estudos, pesquisas e ótimas inspirações para quem está acompanhando. Pode maratonar em muitos conteúdos. A nossa convidada já esteve presente aqui em outras oportunidades, mas é a primeira vez neste novo estúdio. Seja super bem-vinda. Cíntia Camerim. Eba, tô feliz de estar aqui de novo. Vou pedir música, que hoje é minha terceira vez. Já dá para pedir música. Adorei o estúdio novo, adorei o espaço novo, tá muito bacana. E quem não viu, tinha uns gatinhos aqui também, que depois eles vão embora comigo. Pois é, porque quem não sabe, a Cíntia é assim, né? Porque felinos, extraterrestres, felinos que estão por aqui também, os gatitos, né? Já... Todos os amigos, né? A gente vai levar embora. Então já sabe, né, meu bem? Se subir um gatinho, já sabe que foi a Cíntia que levou. procura lá em casa. Que ótimo. Seres, eu vou começar com pergunta, porque assim, eu vou começar com pergunta, porque tem episódios anteriores aí que vocês podem ter acompanhado, né?
Então, eu vou começar com perguntas, depois você vê outros temas, outras perguntas diferentes que a gente fez com a Cíntia. Seres negativos, eles podem controlar as pessoas? E como é que são esses processos de implante e retirar também desses implantes Chips negativos, os implante. chips e implantes? Vamos lá. Tem muitas formas de controle de seres negativos. O que a gente tem que lembrar? Esses seres multidimensionais que trabalham para a sombra, não necessariamente eles são primitivos, que às vezes a gente tem uma visão até, eu acho que é errônea mesmo, às vezes é uma concepção nossa até pela aparência deles, que a gente olha às vezes um reptiliano, um draconiano, a gente acha o quê? Que eles são selvagens como animais, que eles vão fazer aqueles ataques, na verdade, brutos, selvagens, agressivos, como se fossem animais selvagens. Mas isso não é tão verdade. Por quê? A gente tem que lembrar que eles são linhagens muito antigas, que se desenvolveram em conhecimento, em tecnologia, em sabedoria. A diferença daqueles que vão para a sombra, daqueles que vão para a luz, é que aqueles que vão para a luz se desenvolveram mais conectados ao amor incondicional, à compaixão, ao todo. Aqueles que se desenvolveram conectados mais à sombra, eles vão para onde? Para domínio e destruição, resumindo, né? E questionar muito esse equilíbrio que tem no universo. Então, quando a gente pensa em seres negativos, claro, os reptilianos e os draconianos acabam sendo os mais famosos, mas eles também não são os piores. Existem linhagens muito mais sombrias e muito mais controladoras do que esses seres. Mas qual que é o modo original, né? Ou como que eles fazem os ataques original? Ou eles se aproximam e mexem na frequência, porque imagina se uma frequência negativa, vibracionando, como se fosse gerando um pulso de negatividade no teu campo, ele vai fazer o quê? Diminuir a tua energia, diminuir a tua frequência de luz e te colocar, te impulsionar para a sombra. Quando nós somos impulsionados para a sombra, tecnicamente, nós ficamos no grupo deles, nós fornecemos energia para eles, ou então fornecemos comportamentos que são adequados a essa técnica de domínio que eles têm. Então, esses seres, eles podem fazer o ataque desta forma, ou realmente tem alguns que são o que a gente chamaria de entrantes. Eles ocupam locais como se fosse junto com a nossa alma, no nosso corpo, para fazer o controle, ou eles usam dessas tecnologias, que seriam chips e implantes. Chip seria uma tecnologia um pouquinho mais simples e implantes tecnologias mais complexas. Então, essas são algumas formas de ataque. Tem uma outra forma que é muito mais perigosa ainda, que esses seres eles têm como se fossem armas energéticas, que gera vou explicar como se fosse um pulso eletromagnético. Então imagina o nosso corpo astral, os nossos 7 corpos espirituais lá íntegros, bonitinhos. E aí vem esse pulso. Conforme vem esse pulso, o que acontece? Parte desses nossos corpos espirituais se fragmentam. Esses fragmentos, às vezes, eles aprisionam como se fossem em cápsulas, como se fossem uns ovos, umas cápsulas, e vão colocando em locais específicos, porque esses nossos corpos espirituais permanecem conectados a nós, então gerando energia, gerando pensamento, gerando influência na nossa experiência aqui, só que ao mesmo tempo sequestrado, dominado dentro dessas estruturas. Isso é um dos ataques energéticos mais graves que esses seres negativados fazem. Muito pior do que chips e implantes, que é como se a pessoa ficasse o tempo inteiro sendo torturada por esses seres, através, às vezes, de holograma, de experiências, de vivências dentro desses locais específicos. Como que retira? Em geral, alguns chips e implantes, eles não funcionam bem com algumas frequências. Acima de 526 Hz já dá um pouquinho de interferência no funcionamento desses chips. Então a gente tem que fazer o quê? Tentar vibracionar nessa frequência. Curiosamente, é a frequência do chakra que equilibra o chakra do coração, que equilibra as emoções. Então, para a retirada de chips e implantes, a gente tem que equilibrar as nossas emoções, porque é onde vai atuar com mais intensidade. Então, ou, na verdade, faz essa elevação energética e alguns dissolvem, ou vai ter que contar realmente com o apoio de terapia ou de algumas orações, como aquela oração de 21 dias de Arcanjo Miguel, ou realmente usar, o que ajuda bastante, eu estou vendo ali, selenita, passar de vez em quando no corpo, intencionando que as equipes de luz retirem esses chips e implantes, é muito bacana.
Isso pensando nesses chips mais astrais. E tem aqueles que são mais físicos. Esses mais físicos ou acontece através de uma projeção que voltou já com o chip, ou através do que seria uma abdução ou uma experiência de contato realmente. Esses são aqueles que aparecem em radiografias e às vezes até o próprio toque. Mas a maioria deles acabam ficando em centros energéticos. Então, chakras, em geral, são os principais alvos deles, porque impede o funcionamento do nosso campo energético, nos coloca como se fosse num amplificador de emoções negativas, e aí acaba atrasando aí o processo de evolução e nos mantendo no controle dele. Sim. Os extraterrestres, já que estamos falando também desses seres assim, eles têm chakras? Tem sim. Não como os nossos, tá? Os negativados têm todos também como os nossos. Esses mais positivados é como se eles estivessem principalmente do cardíaco para cima. Esses chakras mais elevados, eles acabam sendo mais intensos. Por quê? Essas emoções mais primitivas, que são ligadas aos chakras mais básicos, no nosso caso, e principalmente os chakras básicos, eles são o quê? São vinculados muito ao nosso ancoramento, a nossa presença na Terra, a nossa experiência mais material. Como eles às vezes são muito sutis, eles não têm tanto esses chakras mais básicos, né, que seria o sacro, o básico e o plexo, mas principalmente o cardíaco, esse é como se eles fossem mais expandidos. O que tem em comum, que nós temos também, mas a gente não desenvolve. Nós também temos como se fossem chakras galácticos, chakras coletivos, que seria do 8º ao 12º. O 8º ele fica mais ou menos uns 30 centímetros acima da nossa cabeça. É um chakra que ele tem um dourado mesmo, não, dourado não, desculpa, o prateado. Ele é bem prateado, ele nos conecta já como se fosse a intenção do nosso eu superior. Então é um chakra que já abre a nossa mente, o nosso espírito para contatos mais sutis, de expansões mais sutis. Além disso, tem o 9º chakra. O nosso 9º chakra já começa a ser quase como se fosse um chakra coletivo. No nosso caso, ele fica perto da órbita da Terra, realmente, e aí já nos dá o quê? A consciência do nosso sistema solar. É como se a gente conseguisse se comunicar e ter a consciência mais voltada para o nosso sistema solar. O 10º chakra é um chakra que já nos permite também acessar com mais facilidade akáshicos e akáshicos estelares. O 9º também nos permite essa memória da Terra, é como se a gente conseguisse acessar através desse chakra. O 10º já dá consciência desta galáxia, o 11º deste quadrante, e o 12º é a conexão do todo, né? A conexão com todas as mentes de todos os universos. Então, até o 8º são chakras individuais, o 9º já pega a história coletiva, e aí do 9º ao 12º são os chakras galácticos que nos conectam às mentes superiores. É possível, então, associar essas conexões dos chakras com o que se atribui como sendo dimensões? Também. Automaticamente, quando a gente começa a elevar a nossa vibração, a gente muda um pouco a expansão de consciência. Então, quando a gente expande a consciência, automaticamente a gente desloca em dimensões. Quando a gente desloca em dimensões, esses chakras também são ativados. Esses chakras naturalmente vão ser ativados. Pelo quê? Pela consciência e pela vibração. Então, todos nós temos, e esses seres multidimensionais também os possuem. Por que os negativos às vezes não ativam esses chakras, principalmente do 10º, 11º, 12º? Porque eles não querem a consciência do todo. Eles querem a desconexão do todo, eles querem um domínio. Então, eles não atingem a frequência adequada para impulsionar a ativação desses chakras. Mas os seres normalmente de luz, eles acabam despertando todos eles. Uhum. Eu não sei ainda como é despertar todos eles, tá? Eu tô aqui aprendendo a despertar o 8º. E quem desperta o 8º é muito curioso, porque é natural pra gente, que principalmente quem está estudando a espiritualidade, e dá alguns sintomas físicos muito próprios, que vão em conexão com essa entrada na 5ª dimensão. Então, como que funciona? Os nossos chakras, os tradicionais, que estão vinculados às glândulas, eles ficam um pouco mais sutis, mais leves. É como se eles criassem um deslocamento físico. E aí eles começam a levantar e a abaixar. Eles fazem como se fosse uma sanfona, sabe? Eles levantam e abaixam, conforme a nossa energia vai aumentando. Então, quando eles fazem esse movimento, eles começam a dar impulso para esse chakra que está mais para cima.
mas eles ainda têm uma vinculação, eles voltam para o nosso corpo, ficando vinculados às posições que a gente já conhece. Então a gente está lá, vibracionando, expandindo, aprendendo, tendo sentimentos melhores, ampliando a consciência. Pum, a nossa vibração aumentou, nosso DNA começa a ficar mais sutil, vai dando a reforma do DNA, esse chakra desperta. Só que esse chakra, como a quinta dimensão, ele dá um deslocamento muito forte de tempo e espaço. Então, quem está no processo de despertar desse chakra começa a ter muito problema com profundidade. Não sei se você já percebeu, sabe quando você vai pegar, parece que as coisas não tá mais profundo do que deveria, você pisa, parece que o chão não tá fixando direito, parece que o degrau parece que tá mais para baixo, a gente vai até no oftalmo ver se não tá com problema de vista, e dá uns deslocamentos, assim, às vezes que é temporal mesmo e espacial ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo dá o deslocamento de tempo, os dias parecem às vezes estão muito curtos ou muito longos, independente daquilo que você está fazendo, porque tem o efeito psicológico de quando a gente faz algo que a gente gosta, parece que o dia passa mais rápido. Mas isso é independente, tem dias que parece que tem 16 horas, tem dias que parece que tem 28. E dá um looping, que eu falo que é o looping de tempo, que é engraçado quando a gente desperta, que parece que você está refazendo algumas coisas, que você já viveu aquele momento, é um déjà vu mais intenso, e com coisas simples. Por exemplo, você está assistindo uma série, você tem certeza que você já assistiu aquele episódio, só que tudo está mostrando que você não assistiu aquele episódio. A tua família está falando, não, isso daqui a gente ainda não viu. O streaming está falando que você ainda não viu aquele episódio, mas você lembra do episódio, como se você já tivesse assistido. Então dá esse looping, porque é o deslocamento de tempo. Quando a gente dissocia da terceira dimensão, a gente perde um pouco do tempo e espaço. Então dá um pouquinho desse desconforto, depois adapta e aí fica menos intenso. Mas quando ele está despertando, que a gente está se adaptando ainda a estar com esta consciência de quinta dimensão, mas vivendo uma experiência humana em terceira dimensão, dá um pouquinho desses deslocamentos. Então, quem está passando, segura força, principalmente assim, vai virar o estabanado da família, vai derrubar copo, vai passar a mão com tudo nas coisas. Vai olhar para ela e falar assim, meio, tá brisado. Tá brisado, daí tá bêbado, tá sempre bêbado, sabe? E dá, porque a gente perde um pouco dessa noção do tempo e espaço, sabe? Então, é normal, depois adapta de novo. Então, assim, são picos. Toda vez que a gente vai fazendo transições de consciência, uma expansão muito alta de energia, dá um pouquinho desse desconforto, né, do tempo e espaço. Falando de tempo e espaço, algumas pessoas têm certos receios, principalmente quando se apaga a luz, de presenças podem estar no ambiente, na casa, essas conexões todas. Uma primeira pergunta ligada a isso, como é que é o tempo para os seres espirituais? O tempo existe para esses seres espirituais? E a outra pergunta, que é mais para essas pessoas que estão mais vivendo aqui nessa realidade material, né? Os espíritos, eles podem aparecer em momentos inconvenientes? Vamos por partes, né? Você sabe que esse era o meu medo, na verdade. Eu vou contar que é até engraçado. Eu vou responder até com a experiência que eu tive com os meus mentores, inclusive um deles, o Galáctico, que é o Felino. Porque o Felino é um mentor que eu percebo ele o tempo inteiro. O tempo inteiro. Aí uma vez eu perguntei assim pra ele, né? Será que você não tem mais nada pra fazer? Porque você fica aqui comigo o tempo inteiro, né? Você não tem que guardar outra pessoa, né? Lavar uma roupa, né, sei lá, na tua dimensão. Eu fiz essa pergunta na maior ingenuidade, porque para mim ele é uma presença tão constante que eu falei, gente, eu tô gastando o tempo de um ser super bacana. Era essa a sensação que eu tinha. E aí ele respondeu assim para mim, por que você acha que é muito tempo? Ele falou, guardar você, às vezes, é como se você observasse o sono de alguém. É 1 noite, 10 minutos, 1 minuto. Para mim é essa sensação, estar com você, na minha percepção. Então, eles possuem tempos, eles têm contagens de experiência, mas não da forma que a gente enxerga, não desta forma tão linear, que a gente enxerga, até a forma que a gente fala é mais linear, né, porque vem palavra após palavra, deles vem meio que em bloco de informações, porque o tempo para eles é diferente. Agora, pode aparecer espíritos depende, né? Em momentos inadequados. A gente tem que separar que a espiritualidade é muito vasta. Existem espíritos que são de não luz, esses normalmente são mais
canalhas, vamos colocar dessa forma, ou sacanas, então eles tendem a quê? A fazer o que pode para te atormentar. Sabe aquele negócio de, ai, vai bater a porta do armário, vai fazer o creque-creque, vai mexer na louça. Espírito de luz não vai mexer na tua louça que você deixou na pia. De não luz, possivelmente pode acontecer. E esses são mais o quê? Eles são mais sapecas. E a gente tem que lembrar o quê? Que a nossa vibração de medo, a nossa vibração de ansiedade, a nossa vibração de raiva, às vezes isso é uma moeda para eles. O que existe no mundo espiritual não existe dinheiro da forma que a gente entende. A moeda deles, às vezes, é a vibração, é a energia, é o controle. E da onde eles vão tirar isso? Daqui. No nosso caso, daqui, né, da nossa experiência, daqueles que estão vivos. Então, esses, em geral, eles podem atormentar dessa forma, exatamente para atormentar, para se alimentar dessa energia, para depois, ou se alimentar ou realmente trocar por alguma coisa mais interessante. Agora, espíritos de luz não, porque eles respeitam. E aí que eu falo que era a minha experiência engraçada. Quando a minha mediunidade abriu, eu comecei a ter contato com esses seres, teve um momento da expansão, antes de eu começar a canalizar com tanta intensidade. E eles falaram, sim, você vai ter que expandir mais. Vai ter que soltar a mediunidade. Eu não queria soltar por conta do, não 100%, por conta do receio que eu tinha das experiências que eu vivi com a mediunidade muito aberta, que era muito aterrorizante. E aí eles falaram, mas tá bom, confia, né? Vai ter que soltar. E eu pensei assim, gente, mas eu vou estar lá, eu vou ver você o tempo inteiro. Vou estar lá no banheiro, você vai estar, e quando eu estiver namorando, né, sei lá, você vai estar lá vendo também, eu tenho vergonha, né, eu não quero, assim, parece Xvideos, sabe, eu não quero, eu tenho vergonha, então, aí eu fiquei muito constrangida, ele falou, não, isso não, a gente não é, então, espíritos de luz, eles não vão ficar lá espiando como se fosse um voyeur, sabe, nada disso, eles respeitam muito, eles vão se manifestar mais, quando a gente precisa da orientação, do momento e companhia. Então, a recomendação para quem tem medo é, primeiro perde o medo, lembra que o medo alimenta, confia na tua egrégora espiritual, se cerca de oração, de vibração boa, faça a limpeza energética na casa com frequência, porque aí é a ressonância. Espíritos negativos não gostam de lugares com luz. Até teve um ser negativo uma vez que ele foi me atacar, era um feiticeiro, e aí ele falou assim pra mim, você vai tirar isso, porque eu fui tratar uma pessoa e ele ficou com raiva. Você vai ver só, eu vou encher a sua casa de obsessor. Ele falou pra mim, vou encher a tua casa de espírito, vou encher a tua casa de obsessor. O que eu respondi pra ele? Eles podem ficar, porque se eles quiserem ouvir mantra todo dia, conviver comigo com incenso, um monte de ser de luz, eles podem ficar, mas eles não ficam porque é desconfortável para eles. Onde tem muita luz, onde tem muita harmonia, onde tem muito amor, não tem moeda para eles ali. Então eles vão fazer o quê? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a nossa casa, principalmente limpezas básicas, sabe? Não limpeza tanto energética, limpeza básica do dia a dia. Não deixar muito tempo cama desarrumada, não deixar lixo muito tempo, louça na pia, porque isso vai gerando uma queda de frequência como um todo. Então, o que a gente tem que fazer é criar uma rotina de organização, tirar objetos quebrados, tirar objetos que não usam, coisas que podem acumular energia. A energia ela tem que ter movimento, ela tem que fluir, ela tem que respirar. Pensa assim, se a gente aprisionar, vira um caixão fechado. Então não faça da tua casa um caixão fechado, faça o quê? A tua casa um movimento para a luz, né? Então, um movimento de ar, de limpeza, de reciclagem, que você recicla a energia e conserta as coisas que estão quebradas, que aí a chance desses seres de não luz, de baixa vibração ficarem é menor, eles são repelidos pela própria luz. Colocamos o tema de mediunidade terrestre, mas também estou pegando bastante outros tipos de mediunidades geral em si, né? Essa pergunta que eu vou fazer mesmo é uma pergunta mais geralzona, assim, como é que eu posso saber se a pessoa ela é médium e se é possível uma pessoa ser médium sem perceber que ela é médium? Sim, é possível. Eu acho que todo mundo é médium. Na minha percepção, todos somos médiums. Essa percepção extrafísica é natural a todos nós. É que às vezes a gente não percebe.
até a própria comunicação com os mentores, a gente não fica atento à voz do mentor. Então a gente acha, eu tive uma intuição, eu tive um hint, sabe, eu tive um palpite, assim, veio um negócio, uma mensagem para mim que minha mente brilhante, que tudo. Tem coisas que você nunca conseguiria ouvir na tua mente, sabe? Separa aquilo que é corriqueiro daquilo que você consegue, daquilo que realmente é inspiracional. O que é inspiracional normalmente vem da mediunidade, vem dos mentores, vem dessa espiritualidade que nos cerca. Então, tem muita gente que é médium e não sabe. E normalmente, aqueles que têm uma mediunidade mais aflorada e eles ainda não sabem ou não querem aprender a lidar com isso, são os que sofrem mais. Eu falo até por mim, na época que eu estava fugindo, né, de ser médium, que eu falei, eu não quero ver, a minha sensibilidade energética era muito alta. Então eu ia nos lugares, eu sentia um esgotamento absurdo. Dependendo do lugar que eu entrava, eu desmaiava, porque era tão intenso, e não era, eu tô com pânico, nada disso, literalmente, parecia que sugava a minha energia, eu caía. Era muito intenso, e acabava tendo pesadelo, ficava sempre com o corpo muito dolorido. Por quê? Porque eu sofria muito desgaste energético, por conta também da abertura espiritual, e eu não sabia. Sabe aquele negócio, às vezes, que a pessoa tá lá, de repente ela fala, nossa, eu não lembro, e todo mundo fala, você ficou doido, você xingou, fez não sei o quê. Pode ser sim um desvio psicológico? Pode, mas aí a gente sempre tem que avaliar com o médico vai te falar, isso aqui é um desvio, não é um desvio, senão pode ser uma mediunidade. Às vezes tem gente que incorpora sem perceber. E isso é muito perigoso, a gente tem que aprender a ter controle um pouco da nossa mediunidade, né, aprender a lidar com ela. E lembrar que é um presente ao mesmo tempo. Os dons que a gente tem, é porque em algum momento ou a gente pediu ou a gente mereceu. Não é um castigo, vou te fazer médico, eu quero ver você sofrer, você vai se lascar lá na terra. Não, não existe isso. Ou a gente mereceu, já teve essa abertura, ou a gente pediu para ser desta forma, né? Então a gente tem que olhar assim, e aprender a lidar. Não necessariamente, eu falo, médica, às vezes é muito do pessoal que eu converso, eu tinha isso também. Tá bom, eu vou ver, mas eu não quero ver na hora que eu estiver em locais impróprios. E eu não queria ser médium de incorporação, porque eu tinha medo dessa questão de perder a consciência, de não estar, eu tinha restrição. E eu descobri que eu não sou médium de incorporação, eu sou uma canalizadora, mas não uma médium de incorporação. Mas é isso, é você mergulhar, entender, até para tirar muito do preconceito, do medo, porque quando a gente aprende, a gente perde o medo. Quando a gente vai na montanha-russa, a gente não tem medo. Aí depois que passou, não dá uma sensação, nossa, passou, era isso. Tudo bem, às vezes a gente continua com medo, falando, não ando nesse negócio nunca mais na minha vida. Mas às vezes dá essa sensação boa. Tudo que é desconhecido, às vezes gera um desconforto. Então, o que eu sempre recomendo para todo mundo, gente, estuda. Vai num lugar de confiança, tenta aprender. Não é porque você está indo para a espiritualidade que você precisa trabalhar, estar no centro espírita, ou num terreiro, incorporando e companhia. Tem muita gente que exerce essa espiritualidade, essa mediunidade, esse contato com mentores no dia a dia, no aconselhamento. Sabe aquela pessoa que você senta na mesa dela no trabalho e você se sente bem de contar o problema, a pessoa te aconselha, parece que ela sempre traz um conselho de um lugar superior. Parte é a sabedoria da pessoa, com certeza, mas parte é uma sabedoria divina que ela está acessando. E tem muitos aconselhadores entre nós, que é um grande tipo de mediunidade, muitos curadores entre nós, que é um grande tipo de mediunidade. Então, conheça a si mesmo, melhor forma, para parar de passar perrengue. Daqui a pouco eu vou ver se a gente consegue entrar em Micos de Cíntia Camerim. Nossa, tem quantas horas? Passando canalização e também mediunidade de incorporação. Traz para a gente também essas definições e diferenciações, e aproveitando também e ampliar um pouquinho esse conceito de mediunidade espiritual, mediunidade multidimensional e mediunidade extraterrestre, que foi o tema que a gente também colocou aqui. Essa mediunidade extraterrestre, esses seres em geral, eles são mais sutis. Lembra que eles têm esses chakras superiores desenvolvidos? Como que funciona? Eles não têm necessidade de uma incorporação, dessa manifestação tão física. Isso era mais necessário para a gente, principalmente dos nossos guias. Por quê? Porque a gente, na nossa descrença, precisava, às vezes, da prova. A gente precisava dessa sutilização, tanto o médium como quem recebia
a mensagem. Não tem nada mais gostoso de você vê o caboclo, bate no peito, né, grita, dá aquela sensação de tá alguma coisa diferente ali, o próprio o espírito, ele muda o tom, ele fala de uma forma diferente, você percebe a presença ali. É quase como se fosse uma prova. Então acaba sendo mais necessário. Quando vai ficando mais sutil, essa comunicação telepática, ela é mais leve. E aí eles usam muito desses chakras superiores que a gente vai expandindo. Então, um ser multidimensional para trazer uma mensagem, que é um desses seres extraterrestres, ele simplesmente ele manda para o teu chakra traz para cá. Por isso que dá a sensação de estar vindo em bloco a informação, porque literalmente passou o pacote e vem para cá. E aí o nosso cérebro processa aquela informação. E quando tem esse processo de canalização, com esses seres, como que funciona? Eles conectam esses chakras e eles conectam também chakras que a gente tem aqui atrás do pescoço, às vezes, como se fosse um acoplamento. Não chega a ser uma incorporação, é um acoplamento. É como se eles conectassem e aí acaba transferindo a informação com mais naturalidade. Existe algum treinamento para a pessoa se desenvolver como médium extraterrestre ou técnicas que pode ajudar alguém a desenvolver essa habilidade? Olha, se existisse, me conta. Eu acho que todas as técnicas de desenvolvimento de mediunidade que a gente já tem serve. Porque todas vão te dar expansão de consciência e automaticamente você vai despertar esses chakras superiores. Então, se a técnica que você gosta é projeção astral, vai para projeção astral. Se é a técnica de mediunidade do espiritismo, vai para o espiritismo. Se é da Umbanda, vai para Umbanda. Se não gostar nenhuma dessas, fala, eu quero estudar, vou para o xamanismo, vou para o xamanismo. Aquilo que te deixar principalmente desconectado daquele, sabe, silenciar a mente e se permitir perceber o mais invisível, né, o extrafísico. O restante acaba sendo natural. Porque é uma habilidade natural nossa. Então, eu acho assim, qualquer técnica ajuda. A gente às vezes tem alguns símbolos que dá para usar, por exemplo, tem um símbolo de radiestesia que ajuda muito a expandir essa consciência, que é o triângulo divino, que é um triângulo com, acho que são 20 círculos dentro. Que aí o que você pode fazer é, alguns minutos antes de meditar, olha no centro desse círculo, ele vai expandir um pouco a percepção, então ajuda a aumentar a percepção extrasensorial, você principalmente fixar o olhar nele com essa intenção antes de meditar. Ajuda. Então assim, são técnicas que a gente pode ir usando, mas assim, não tem uma receita mágica, porque nós somos muito únicos. Você fala, 7 passos para se comunicar com o ET, eu vou estar sendo muito leviana, sabe? Porque cada processo é individual. Eu vou te dar um exemplo, até para mim que já estou acostumada, que sou canalizadora em geral, trago muita informação, muita mensagem, muita ferramenta. Às vezes eu estou com dificuldade de perceber, de entender, de expandir o suficiente. O que eu faço, e aí é uma das partes micos de Cíntia Camerim. Eu coloco o pé na água. E aí, como eu não tenho piscina na minha casa, eu pego uma bacia de água, aproveito e faço um escaldapé com ervas, porque eu não sou boba, já vou cuidar do meu físico também. E aí eu sento com o papel na caneta e o pé na água. Porque a energia da água, a água é um grande condutor, me ajuda a expandir mais. E aí eu me conecto com mais facilidade. Só que eu vou falar para todo mundo, não, coloca o pé na água. Funciona para mim, vai funcionar para muitas pessoas por conta dessa propriedade de ser um condutor, de manter o relaxamento, de me ajudar a focar a atenção. Mas talvez para outros não funcionam. É por isso que a gente tem tanto insight no chuveiro, porque a água também é um grande condutor e a gente silencia a mente. Então, como isso funciona para mim, eu boto o pé na água que me ajuda a expandir. Mas cada um vai achar o seu caminho, não tem como dar uma receita secreta. Gabi, segura os gatos, porque Cíntia Camerim vai pegar a bacia com água, vai pegar os nossos gatos e vai virar um Constantine. Vamos, não é? Bacia, nossa, é verdade. E ainda ele desenhava símbolo, ainda voltou desenhando símbolo ainda por cima. Olha aí, ó, já tô na... Eu que não morria de medo, porque isso é uma parte curiosa e eu me identifico com quem tem medo, porque eu corria de espírito. Aparecia, assim, eu via minha mediunidade aberta, eu era aquela pessoa que cobria a cabeça com lençol. Eu era o fantasma, né, tecnicamente, porque eu que estava coberta com o lençol. Então, por quê? Porque eu não queria ver. Eu falei, não queria ver. Aí eu cobria a cabeça. Qual que é o sentido, gente? É o espírito, ele vai passar pelo lençol, sabe? Não tem, aquilo ali não existe. Se ele quiser, eu tô aqui também, embaixo do lençol, escondido. E correr de espírito, ele não tem. Se ele quiser, ele aparece lá na frente. Eu era uma pessoa que tinha muito medo. Eu morria de medo de seres negativos. Morria de medo.
eu tive que aprender, e aí foi me dando, cada vez que eu ia estudando, foi me dando mais segurança. E aí eu lembro uma vez que foi muito engraçado, porque seres negativos eles são sacanas, principalmente com quem vê. E eles têm essa questão de, se você baixa muito a vibração, eles conseguem se aproximar. E aí eu lembro que eu morava no outro apartamento, e eu já estava assim, estava expert, estava me achando, desculpa. Nossa, estou protegendo minha casa, ninguém mais entra, que delícia. Sabe o que que eles faziam? Esses safados, por isso que eu falo que eles são malandros, eles ficavam na janela. E aí, como eles sabiam que no passado eu era muito medrosa, eles ficavam assim, arranhava a janela. Então eu ficava fazendo desenhos de símbolo na janela, assim. E aí eu olhava aquilo, sabe que aí eu ia lá, fechava a cortina, eu falava: "Eu não vou ver você. Vai embora que vocês não vão entrar mais". Mas olha o tamanho da malandragem, porque eles sabiam que eu tinha medo dessas coisas, porque no passado eu tive realmente. E aí eles faziam isso porque falavam: "Ela vai ver eu aqui na janela, ela vai ficar com medo e vou entrar". Então, mas por que que eles faziam isso comigo? Eles vão fazer com todo mundo? Não, eles faziam isso comigo porque eu trabalho com limpeza energética. Eles adoram, se eu falasse: "Ah, aquela ali tá limpando, deixa eu ver se ela é boa mesmo", sabe, esse negócio da traquinagem de você me tirou do outro, deixa eu ver se você aguenta então. Então eles provocavam. Hoje eles me provocam bem menos, mas ainda provocam. Às vezes eles xingam. Teve uma coisa só que me ofende até hoje, tá, que eles fizeram uma vez, essa eu vou ter que contar, o pessoal do meu grupo sabe. Como eu trabalho muito com frequência de anjo, tem um cheiro muito próprio. E aí uma vez teve um ser, uns eram 3 seres, assim, muito ruins mesmo, e aí eles chegavam perto, eles faziam assim pra mim: "Você fede". Eu fiquei tão ofendida que eu falei: "Ah não, fedida não". Fedida não. Mas eu fiquei assim indignada na hora, eu falei: "Gente, ele tá me chamando de fedida lá, que você fede". Aí eu olhei e falei: "Como assim? Que você tá falando?" Ele: "Você fede". Ele falou: "Eu sinto o cheiro deles em você". Aí na hora que eu percebi do que ele estava falando, eu falei: "Mas do que? Você não quer falar o nome de quem que você sente o cheiro? Então você já sabe quem que é. Você vai embora, a gente vai chamar quem você não gosta do cheiro", né, que seria no caso Miguel e a Fé, né, por causa que eles estavam mais próximos. Mas o "você fede" me pegou, "você fede", esse daí eles tocaram num lugar muito peculiar. Eu falei: "Não, tô tão cheirosa, eu tomei banho, lavei o cabelo já hoje". Muito bom. Só você que contou, você outra para a comunidade agora, não sei se me confundi, que também tinha receio de ver espíritos, e aí apareceu não ser negativo, não ser positivo na imagem. Não sei se pode ser que não. Não sei, você falou, não, mas era positivo. Aí depois veio outros médicos e falou, é positivo, e era com medo que era uma palavra da pessoa. É porque às vezes a gente vê e na hora que a gente pede para ver, não pode ter medo, né, principalmente quando a gente pede para ver o mentor, para ver aqueles que nos protegem, nos acompanham, porque aí são seres de luz. Mas eu era uma pessoa muito medrosa mesmo, ainda mais porque a minha mediunidade era aquela sempre meio que indo e vindo, era como se eu sempre estivesse vendo meio que no, sabe, no rabo de olho, assim, na visão periférica, então eu era muito medrosa. Eu lembro quando a gente era adolescente, que era aquela simpatia, sabe, "Ai, pega uma vela", imagina, pega uma vela, vai na frente do espelho, nem ferrando, não ia de jeito nenhum, morria de medo, aquele negócio de, a brincadeira da loira do banheiro, que tem uma história por trás, mas a criançada adorava fazer, brincadeira do copo não fazia, morria de medo. Tem um fundamento de eu ter medo, que eu acho que é perigoso, que você invoca coisas que você não sabe o que você está invocando. Mas talvez fosse meu inconsciente já me protegendo. Mas sabe aquela curiosidade que tem? Eu nunca tive. Eu tinha receio mesmo, exatamente por conta disso, né, que é um risco, você invoca coisas que às vezes você não está preparado para lidar. Agora pedir para ver um mentor, a espiritualidade de luz, me mostra um ser da verdadeira luz, gente, isso daí não tem perigo, porque aí vai se manifestar aquele que está com você. E é como se você depois reconhecesse, sabe? Parece que dá uma sensação de eu conheço você. Sim. Vou falar em mentor. Um dos grandes mentores de Chico Xavier foi Emmanuel, né, que atuou e atuou assim durante muito tempo. Tem outros 2 ou 3 principais assim no trabalho do Chico Xavier que foram bastante presente. Mas no caso de Emmanuel, mentor de Chico,
aí muitas pessoas estão se perguntando também em relação a isso. Se sente ou percebe ou vê alguma coisa relacionada se ele reencarnou ou não reencarnou? Disseram que sim, né? Que ele já está reencarnado. Só não sei aonde. E nem com qual idade que está. Eu acho que é uma informação que é guardada com bastante cautela. O que a gente tem que lembrar, por mais que seja um espírito ascensionado, né, que eu acho que o Emmanuel ele tem uma luz muito grande. A opção e o porquê de estar humano também tem o porquê da experiência. Então, às vezes, se ele já recebesse esse título, é o Emmanuel encarnado, imagina, eu ia lá. Você não ia? Quem não ia fazer passeata, né, excursão para ir lá conhecer? Porque tem uma referência muito forte emocional pra gente. Agora imagina um adolescente ter que passar por essa carga, teria um peso muito grande, aí eu acho que tiraria muito do porquê da experiência, da obra que ele vai poder realizar, ainda não se lembrando e ainda também que nós não tenhamos muita consciência. Os espíritos sabem, eles falam que eles não contam pra gente. Eu sei que eles não contam porque eu vou lá. Espíritos espertos. Não, sabe, você não tem uma curiosidade? Imagina, Convidar você ele para dar descobre, entrevista. não é? Você descobre que ele tá ali, sei lá, aqui do ladinho de São Paulo, tudo bem, eu não ia incomodar, não ia contar para ele, mas eu ia querer ver, sabe? Você quer ver a luz, quem tá junto, se o Chico tá lá de mentor dele, eu ia querer saber esses detalhes. Fofoca do além. Fofoca astral. É a curiosidade do humano, né? E eu acho que isso aconteceria, porque ele tem ele tem uma importância realmente dentro da doutrina espírita, tem uma importância dentro da ancoragem de luz que ele traz. Então eu acho que revelar também seria muito arriscado para ele, porque imagina a quantidade de seres de não luz que também tentariam impedir o trabalho que ele faz. Então às vezes, sabe, a ignorância é uma bênção. Tem coisas que é melhor permanecerem em silêncio pelo menos por algum tempo. Então eu acho que por isso que ele está encarnado, pela informação que eu tenho, mas eu não sei quem é, nem aonde está. Bom, mas você sabe, já sabemos que quando ela descobrir, ela vai fazer passeata, e vamos convidar ele para vir aqui. A gente vai organizar uma excursão. Viu por que a gente não pode também? Não é um segredo que não pode ser contado. Não, a gente tem coisas que a gente não tem maturidade para lidar. Eu não tenho, eu tenho consciência disso. Existe uma diversidade de seres que estão vindo apaixonados ou conectados ou a trabalho para esse planeta. Isso a gente vê pelo aumento intenso, inclusive, da população mundial, que tem essas conexões todas. Agora, quais os seres que estão reencarnando, que você reconhece como sendo seres extraterrestres, que são os mais comuns, que estão mais baixando por aqui, reencarnando por aqui? Eu acho que os mais comuns, sirianos, pleiadianos, arcturianos, andromedanos, antarianos, seres de Órion também, encarnados, felinos e aviários, aquáticos. Vai aumentando a lista, né? Vai aumentando a lista. Os mais comuns. Os mais comuns. Não, é porque tem muitas linhagens. Por exemplo, recentemente teve uma linhagem de felino que apareceu para cá, não é desse quadrante, eles não têm planeta aqui, eles vieram para cá, para essa galáxia, para ajudar também. São os felinos que eles parecem que, sabe aquele festival Holi que tem na Índia, que joga aquele monte de tinta, que fica todo mundo, parece aquela fumaça de tinta, é daquele jeito, você imagina um felino colorido daquele jeito, eles são de outro lugar, a energia deles parece que é felpuda, como se fosse um algodão doce, eles são extremamente doces, é diferente do felino tradicional, siriano, que eles são mais sérios, vieram para cá. Então tem muitas linhagens que estão vindo de outros quadrantes também para cá, porque a frequência já aumentou e eles podem ajudar. Então é infinita a quantidade de seres que estão vindo. Desses de luz que eu já tive contato entre mentor e fractais encarnadas, eu já tive com mais de 80. E cada vez eu descubro mais que aparece, falo, uau, vocês existem? Peraí, me conta mais um pouquinho. Tem gente que documenta, né? Como eu sou menos científica, eu sou do sentimento, aprendo ali às vezes um pouquinho com eles, mas eu não fico documentando muito detalhe de qual é o planeta, qual que é a dimensão, como que vocês vivem. Eu poderia fazer isso, talvez não seja uma curiosidade minha, mas perceber energia, perceber intenção, entender o macro do que eles estão trazendo ou fazendo. Quais essas linhagens, ou famílias, ou conexões que
foram os primeiros a você perceber e que de alguma forma também inspirou no trabalho que você desenvolve hoje? Arcturianos. E como que são esses? Qual a função, né, e como que eles se O apresentam? primeiro que eu vi foi um arcturiano, foi um mentor meu. Arcturus é uma estrela muito grande, né, muito imponente, onde se desenvolveram diversas linhagens ali de arcturianos. A linhagem desse ser que me acompanhava, eles são seres mais esverdeados, eles têm mais ou menos uns 1,30 m, eles são como se fossem anciões. Sabe aquela sabedoria que a gente pensa aquele velhinho oriental, conduzindo e companhia? São seres antigos, eles chegaram no início até do desenvolvimento dessa galáxia, e eles foram uma das linhagens mais antigas de Arcturus. Os arcturianos mais famosos são aqueles azuis altos, que tem cabeça meio alongada, careca, o olho grande, bem alto, azul, um azul bem intenso. Esses, eles são bem científicos, eles têm uma grande amorosidade, mas eles têm um viés muito de soluções científicas. Principalmente quem tem uma mente arcturiana, uma fractal arcturiana, ou é amparado por um mentor dessa linhagem, tem muito dessa encontrar soluções rapidamente. Sabe aquela pessoa que não se aprende no problema? Parece que o cérebro dela é de um bibliotecário, ele já segmenta rapidamente todas as situações e consegue tomar decisões. Eles ajudam muito nesse sentido. E aí existem outras linhagens arcturianas, como os Necks, que são seres pequenininhos, mais cor-de-rosa, que eles trabalham a frequência de amor incondicional. Para quê? Para trazer acolhimento, para trazer conexão, cura da criança interior, cura daquelas feridas intensas. E existe um outro grupo de arcturiano que lembra esses azulados, só que é como se eles, eu vou falar, é até engraçado de falar, parece que eles têm dente. Porque normalmente a gente não vê dente de ET, você já reparou? É difícil ver uma pessoa rindo com dente. Esses parece que eles têm dente. Esses, eles são como se fossem grandes guardiões, eles são mais adeptos do combate com sombra. Então essas naves, às vezes, de arcturianos, tem naves de arcturianos que fazem a guarda, normalmente tem muitos dessa linhagem, são bem parecidos com aqueles azuis, só que isso aqui deles é um pouquinho mais proeminente, sabe? É como se eles tivessem mais queixo, assim, eu não sei explicar exatamente. Esses são mais combatentes como um todo. E aí tem uma outra linhagem de arcturiano que eu tive pouquíssimo contato com eles, então eu não sei contar os detalhes, mas também são meio azuladinhos. Nessa perspectiva de ampliação das percepções, né, qual o papel da meditação? Você já citou aí que você usa mantras, que você usa incensos e que invoque, chama os espíritos de luz para estar presente nas conexões, mas qual o papel da meditação que ela desempenha no desenvolvimento, por exemplo, das percepções de clarividência, ou auditiva, e a intuição, como que também influencia, e que outros que podem também ser um comportamento, um rito que ajuda também essas percepções. Eu acho que todas essas técnicas, meditação, mindfulness, é sempre um mergulho no eu. E principalmente o exercício do silêncio. Nós vivemos num mundo que é muito barulhento. Não só do barulho externo, do barulho interno. É como se a nossa mente não desligasse. E quando a mente não desliga, o nosso corpo também fica sendo invadido por uma série de substâncias que não são adequadas, às vezes, para o nosso organismo, né? A gente fica dando descarga no corpo o tempo inteiro. Então, eu acredito assim, que independente se é para conexão espiritual ou não, a meditação, esse silenciar, é um exercício de autoajuda, de autocura, porque você cuida do teu corpo. A própria respiração vai fazer você ter momentos de mais saúde. Então é um exercício de saúde, de cuidar da própria experiência. Além disso, vai te dando muita percepção do eu. Quando você aprende a silenciar, em momentos de conflito, você consegue internalizar e raciocinar. Você não vai só no impulso, é como se você desligasse o impulso básico. Então, eu acredito que, assim, meditação deveria ser uma prática que é ensinada desde criancinha, sabe? Que aí não teriam pessoas que foram tão agitadas quanto eu, que tiveram dificuldade para meditar. Porque é uma prática que ajuda na expansão da própria consciência. Independente se é para espiritual ou não, a pessoa fica com mais foco, ela dorme melhor, ela tem mais saúde, ela raciocina, segmenta e toma melhores decisões. Então é uma prática que eu acho que é essencial para todo mundo. Eu vou voltar aqui
no seu exemplo mitístico dos espíritos na Da janela do vergonha. apartamento. Riscando, fazendo, imagina, aqui no vidro. Ah, que aflição. E vou fazer a pergunta relacionada a isso. Eles precisam estar aqui no ambiente como um encosto ou eles já podem infernizar por telepatia? Já pode infernizar por telepatia. Um dos motivos dos chips e implantes é para isso. Na verdade, essa tecnologia, claro, é uma tecnologia que seria de seres multidimensionais, mas, por exemplo, muitos obsessores mesmo, feiticeiros, mago negro, já usam também essa tecnologia. Porque ao invés dele precisar ir lá, ele ativa e suga ou suga a tua energia ou ativa o comportamento ruim à distância. Então, literalmente, eles ficam lá, eu brinco, eles ficam da casa deles jogando videogame, enquanto você está lá alimentando o controle remoto com a tua energia. Porque é para isso que serve essa tecnologia, para eles não precisarem estar próximos. Inclusive tem chips e implantes de ambientes, né, tecnologias que eles colocam nos ambientes para baixar a frequência como um todo. Agora, uma ideia que me veio agora por conta da palavra aqui, infernizando. Inferno existe? Inferno onde a gente tá também, né. Eu acho, assim, tirando essa essa brincadeira, eu acho que o céu e inferno existe dentro de nós. É tudo uma questão de consciência. O que eu reconheço, existem dimensões mais densas. E dentro da nossa dimensão também existem os umbrais, uns umbrais mais leves e umbrais muito densos, né, que são de um grande sofrimento. Por exemplo, umbrais de ovoides, por exemplo, é um local extremamente doloroso. Ali para mim já é um inferno, acho que depende tudo da perspectiva. O que eu entendo é que não tem céu e inferno, tem o local da experiência. Porque dependendo até da onde a gente nasce, pode ser um céu ou um inferno, né, adequado àquela experiência que é necessária para a tua consciência, para o teu eu, para a tua fractal. Então, falar, é um inferno. O que eu reconheço realmente são umbrais. Aqui tem esses seres que são controladores de umbrais, que aí seriam pra gente seres controladores do inferno, né. Agora aquele local que você fica em eterna sofrimento, que vai ser pra toda a eternidade, eu acredito que é essa percepção das camadas de consciência e aí dos umbrais onde realmente não dá pra sair até que você expire ou seja resgatado. Algumas pessoas têm bastante sensibilidade e é um tanto quanto natural, né? E não reconhece, inclusive, como foi falado aqui no início da entrevista, como sendo uma benção e nenhuma oportunidade. Sim. Na verdade, elas buscam, inclusive, o conhecimento, uma técnica, uma terapia, uma consulta ou alguma coisa, porque eles querem bloquear ou fechar a mediunidade. O que você pode falar para as pessoas que são assim, ou aquelas que constantemente falam assim, eu vivo no mundo, parece que eu sou esponja, estou captando todo quanto é tipo de energia, o que eu posso fazer para mim viver uma vida mais equilibrada? Mais normal. Primeiro, pede para fechar enquanto não tiver sabedoria. Lembra, não é para ser um fardo, é para ser uma bênção. E esse pedido ele é ouvido pela espiritualidade luz e eu posso falar com propriedade porque eu passei por isso também quando eu pedi para fechar a minha clarividência. A gente tem que pedir para fechar, mas pedir para fechar não é que você fala, nunca mais eu vou olhar para isso. Pede também ao mesmo tempo a sabedoria para que você entenda, busque o conhecimento, busque a compreensão e principalmente busque a plenitude para lidar com aquele dom. E aí, novamente, você vai conseguir acessar. É um bloqueio temporário. Lembra, assim, para te dar tempo para estudar, para compreender, para entender como que funciona. Mas não deixa de estudar. Se isso já chegou até você, porque é o teu momento. Eu tenho sempre essa percepção. Se aquilo chegou até você, é porque é o teu momento de olhar para aquilo, de entender, de perceber. Isso serve para a espiritualidade, serve para desafetos, serve para comportamento, serve para situações repetitivas que a gente passa na nossa vida. Se aquilo chegou até você, é porque é o teu momento onde você já tem a capacidade de ultrapassar aquilo. Então, se a mediunidade chegou até você, já é o teu momento. Não está pronto? Não tem problema. Pede um pouquinho para bloquear e aí invista em estudo. Leia, busque, acalme o coração para conseguir buscar um lugar de conforto para que você exerça aquela tua mediunidade. Talvez você não precise abrir da forma que estava. Porque o conhecimento vai te dar o controle daquele teu dom. Então, você não vai ficar desequilibrado. Às vezes a gente sofre muito porque fica em desequilíbrio. Só que o desequilíbrio só vai cessar quando a gente tiver o conhecimento.
Você já foi na 25 de março? Já. E já fui perto do Natal ainda, corajosa. E como é que foi energeticamente? Depende da época, tá? Hoje em dia eu não sinto tanta intensidade, porque porque eu aprendi a controlar a minha frequência e a me manter saudável nos lugares mais inóspitos às vezes. Mas principalmente para quem vai muito aberto, o que acontece? Todo lugar que tem muita compra, eu acho que tem uma energia densa. Independente de ser a 25 de março. É que a 25 de março, às vezes, ela tem esse exponencial, porque tem muita violência ali perto e também porque tem uma grande quantidade de pessoas. Existem locais que eu falo que são mini umbrais, né? Porque também tem uma espiritualidade muito intensa ali. Só que essa mesma intensidade das compras, às vezes a gente encontra no supermercado, no shopping center, não necessariamente lá. Essa energia do desejo, da falta, da oportunidade, às vezes da violência, sabe? Essa ansiedade. Tem muitos espíritos que se alimentam disso. Então, ali, como tem muita concentração, lembra muita concentração de pessoas, muita concentração de espiritualidade também. Por isso que às vezes é mais fácil a gente ficar em paz quando é um lugar mais isolado, perto da natureza e companhia, porque são menos pessoas. Imagina que para cada pessoa que está ali, naquela muvuca, tem pelo menos um mentor ou um obsessor, dependendo da energia que a pessoa tá. Fica mais intenso, fica mais populoso ainda, né? Então é para enlouquecer um pouco. Principalmente para quem é médium, às vezes fica como se o barulho, não só o barulho externo, o barulho na mente ficasse muito intenso, sabe? Fica aquele blá, 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 aquele chiado intenso. Isso dá um desgaste energético tremendo. Tivemos um convidado aqui que falou muito sobre essas energias que eram atrativas ligado ao fumo. Eu vou trazer aqui uma outra pergunta que eu não fiz para esse convidado, mas e a bebida alcoólica, assim? Ela também trai ou atrai espíritos obsessores semelhantes a quem também tem o vício no fumo? Eu acho que depende, tá? Eu não consigo ser tão rígida com algumas questões. O que eu acho? Qualquer tipo de vício, qualquer substância que altere, tem um risco também, porque você abre o teu campo. Só que eu não posso falar que o fumo é ruim. Porque, claro, a pessoa que está envolvida em vício, ela vai entrar nesta egrégora do vício. Mas, ao mesmo tempo, tem toda uma egrégora de luz conectada a isso. Não tem seres que usam o fumo, o cachimbo, para trabalhos espirituais de luz. Então, não é algo que vai fazer aquilo bom ou ruim. É a vibração que você tá, o sentimento, o pensamento e a energia que está indo do consumo daquilo. Claro, se aquilo se torna um vício, se aquilo se torna uma dependência, te entristece, ou te deixa nervoso, vai atrair coisas perigosas. Eu vou beber pra caramba no boteco, na frente com uma tristeza, briguei, vou lá e arrumo briga e companhia. Isso vai atrair uma egrégora, tem um potencial de obsessores, principalmente porque o álcool também ele abre o campo, né? Então você expande o campo, é como se você absorvesse e cedesse energia com mais tranquilidade. O fumo também, ele abre o campo, então aumenta o potencial. Agora, se você é uma pessoa que você tem uma rotina espiritual super forte, você tem sentimentos bons, você tem pensamentos bons, você tá lá com a tua família, você vai tomar um vinho, você acha que vai vir um obsessor, tá andando na rua e falar, aquele ali tá bebendo, vou subir lá e vou atormentar ele? Não vai acontecer, não é assim. Agora, se aquilo se torna um vício, se torna um hábito, você cede muito do campo, para algumas pessoas vai fazer sentido até para aterramento, para outras não vai. Tem que se conhecer. Então, eu não acho que uma coisa é ruim por si só. Eu acho que é essa percepção de como está sendo utilizado, por quem está sendo utilizado, em qual momento está sendo utilizado. Se você estiver largado na rua, fumando, tomando corote, possivelmente vai atrair alguma coisa ruim. Agora, vai fazer o fumo num ritual de luz para purificar a energia. Quando o fumo está sendo utilizado como uma ferramenta, vai atrair um obsessor? Dificilmente, porque já tem uma proteção. Não é o fumo pelo fumo, não é o álcool pelo álcool. É a presença, o estado e o como você usa. Pensando no ambiente, pensando nessas interações energéticas, qual a interatividade e influência dos pets? Os pets ajudam a harmonizar, né?
O que eu acho, pets, animais em geral, são grandes espíritos de luz. Eu não entendo muito é uma coisa que eu tenho que estudar mais sobre frequências de pet e companhia, não é algo que eu tenha um conhecimento profundo, reencarnação de pet, essas coisas, mas o que eu percebo é que eles ajudam muito a equilibrar a energia, principalmente dos ambientes e de seus donos, porque eles trocam um amor tão grande, um amor de tanta doação, tão incondicional, que eles acabam melhorando a frequência, eles absorvem muito das cargas negativas para ajudar a transmutar, né. Então é uma entrega, é uma simbiose de entrega amorosa, vamos colocar assim. Nós estávamos conversando sobre os chakras e os seres também extraterrestres tendo seus respectivos chakras mais ativos e ativados, e aí você disse que está conectando um pouco mais com, não desperto ainda totalmente o oitavo, desses centros de energia, mas em termos de dimensões, até em que dimensão você teve a oportunidade de estar e você esteve de que forma? Olha, eu tive uma oportunidade, eu não sei exatamente onde era, mas era mas é como se fosse uma projeção, tá. De presença consciente, eu já consegui ficar na sexta, é uma sensação de mais amorosidade, de mais sutileza. Energeticamente, no todo dia eu fico aqui que nem todo mundo, da terceira pra quinta, sabe, eu fico na gangorrinha cósmica, tentando melhorar. Mas eu tive uma oportunidade uma vez de estar numa dessas dimensões elevadas, que é acima da nona, eu não sei exatamente onde era que eu fui levada, e é uma sensação de unidade. A sensação que eu tinha, eu vou falar de uma forma bem chula, vocês não me critiquem, é que era um grande pudim cósmico. Sabe a sensação de você estar dentro de uma imagina você é um abacaxi dentro da gelatina, sabe aquelas gelatina bonita que tem? Você é um abacaxizinho ali. Você sabe que tem outros pedaços de abacaxi, mas ao mesmo tempo você é um negócio inteiro, então era essa sensação, era uma luz, um negócio, que eu sabia que eu sabia que tinha outras coisas, e a sensação que eu tinha era que até onde eu estava também fazia parte, é como se o ambiente fizesse parte da gente, a gente fizesse parte do ambiente, e os outros lugares fizessem. Essa sensação de estar tão unido no todo, que você sabe que você é individual, mas ao mesmo tempo você é o todo, e é maravilhoso, é amoroso, e você não quer nunca mais ir embora, né, acho que é essa sensação. Quando eu comecei a conectar nessas dimensões diferentes, com esses seres diferentes, eu me projetava muito para lá, inclusive para trazer as ferramentas e as informações como um todo. O que começou a acontecer comigo até nessa minha conexão de fractal? Parte da experiência que eu tenho aqui, que é algo que eu trago, que eu aprendi, é o aproveitar essa experiência, estar feliz por estar aqui. E às vezes quando a gente fica indo muito nesses lugares, a gente projeta muito nesses lugares, a gente tem a convivência com lugares que são de muita luz, de muito amor. E por que que é ruim às vezes estar ali o tempo inteiro? Porque a experiência daqui perde um pouco da alegria, porque ali é tanto amor, é tanta assim, do nosso ponto de vista, às vezes é tanta perfeição, que a vida na Terra pode se tornar mais densa. Então, parte dessas minhas experiências eu peço para apagar, porque senão a vida não fica tão gostosa para mim, sabe? E aí eu lembro, assim, das partes, dos fragmentos, quando eu preciso trazer informação. Agora, por exemplo, a minha projeção o tempo inteiro para troca ali, eu não me lembro mais por conta disso. Tem um ponto interessante que a gente pode trazer como conhecimento para quem está nos acompanhando, que é esse contentamento de estar aqui. E eu entendo, compreendo que boa parte desse contentamento de estar aqui tem a ver com um negócio chamado propósito. Qual a dica que você poderia trazer para as pessoas que estão em busca desse propósito? Porque às vezes a saudade de um outro lugar, de uma outra coisa, é muito maior do que a própria sensação de que estou no propósito. De pertencimento. É curioso, porque eu acho que a gente volta sempre para dentro, não tem jeito, tem que olhar para si mesmo. Principalmente achar qual que é a tua maior virtude. Esses seres multidimensionais, a gente sempre fala de amor incondicional. Só que amor incondicional pra gente às vezes parece que é algo muito utópico, sabe, no sentido de: eu vou sentir", como a gente sempre pensa: aquele amor que é o desprendido e que é a entrega". Isso é um aspecto do amor incondicional? Só que para eles é muito mais objetivo, é você encontrar quem você é, colocar vontade naquilo que você é e exercer aquilo que você é a favor do todo.
Isso é o amor incondicional para esses seres, é o servir ao todo com aquilo que você é. Só que para fazer isso a gente tem que encontrar exatamente o que é o propósito. O propósito é o quê? É quem você, achar quem você é. Não é buscar o fora, não é sentir a saudade de casa, é lembrar quem você é aqui, lembrar qual que é a tua maior virtude, as tuas qualidades, aquilo que você contribui para o outro. Porque algo que só é bom para você, ótimo, mas se ele for melhor para o todo, aí sim a gente começa a falar em amor incondicional. Então a gente tem que fazer esse caminho. Para quem quer buscar realmente uma técnica para achar o propósito, achar aquilo que consegue fazer, tem uma técnica que é japonesa, se chama Ikigai. Todo mundo já deve ter falado, com certeza tem episódio aqui do Samuel, mas quem não conhece, procura o Ikigai, é você fazer esse passo a passo realmente, olhar aquilo que você tem, aquilo que você sente felicidade, e aquilo que você pode colocar para o outro, e aquilo que você pode ser recompensado por aquilo. Porque às vezes o nosso propósito, na verdade, quando eu pergunto para os seres, é muito engraçado, eles falam assim, o seu propósito é ser. Eu falo, nossa, tá muito vago, né, me dá mais detalhes, eu quero um plano educacional, vocacional, né. É isso que a gente tem que lembrar, que às vezes o nosso propósito não é um plano vocacional, não necessariamente é aquilo com que você vai trabalhar, mas é aquilo que você é. Quanto mais a gente é a nossa essência, mais a gente entra no nosso propósito. Então é uma percepção diferente, mas do ponto de vista humano, de propósito, quer encontrar, quer dar uma renovada na vida, um plano de vida vocacional, eu acho que a técnica, de todas as que eu já vi, que eu acho que é a mais completa é a Ikigai. Muito bem, aí a gente já falou aqui também em outros episódios, com gráfico e tudo, aqui vem algum... Com detalhes, né? Essas conexões tem bastante dessa vinda. É preciso acreditar em frequências elevadas para poder vibrar em frequências elevadas? Muito pelo contrário. Você precisa só ter comportamentos, pensamentos, sentimentos adequados. Tem muita gente que não acredita em nada e é um excelente ser humano. Tem comportamentos altruístas, compassivos, gentis, generosos. E em compensação tem um monte de gente que acredita em tudo e não consegue ter esses comportamentos. Então a frequência não vem daquilo que a gente acredita, novamente vem daquilo que a gente é. Então nossa função é ser. Não é ter, não é vestir roupagem, não precisa acreditar. Então, e por isso que eles falam, não precisa ver o ser. O ser é uma alegoria, a roupagem é uma alegoria, é um caminho, mas cada pessoa tem um caminho, não tem caminho certo e errado, desde que consiga passar por esse processo, é sempre se renovar, repensar os próprios atos, repensar as próprias atitudes e tentando ser um ser humano melhor para o todo. Uhum. Uma outra questão também, que toda vez que a gente coloca o título extraterrestre, alguma coisa parecida, ela vem e aparece. E é se existe uma influência entre esses seres chamados reptilianos com algum tipo de coordenação, ou com um tipo de ordem, ou algum tipo de poder político, sabe? Ou de controle do poder oculto do mundo. Tem, não só dos reptilianos, tá? Eu acho que os reptilianos ficaram com a má fama, na verdade. Reptilianos, existem reptilianos de luz e reptilianos de não luz. A gente tem que se preocupar com os de não luz, porque os de luz estão trabalhando para nos ajudar. Existe sim. Hoje, existe como se fossem 3 grandes grupos de seres em controle, tá? Da Terra. Imagina que a sombra ela era unida, eles eram todos amiguinhos, trabalhando pelo mesmo propósito. Conforme a luz foi apertando o cerco, teve uma dissociação, cada um foi seguir a própria agenda. Então tem um grupo que é muito vinculado aos arcontes negativos, que são seres mais antigos ainda do que reptilianos e draconianos. Esses seres, plano principal deles seria o quê? O domínio da raça humana, mas não só por dominar, eles são seres que são antigos no sentido deles querem questionar a existência como um todo. Então, qual que é a intenção deles? É usar até o nosso próprio corpo como receptáculo, como local para sobreviver e continuar se postergando no tempo, que são seres que perderam a possibilidade de perpetuar no tempo, salvo em grandes janelas temporais, como buracos negros, tá? Então, eles buscam locais que eles possam exercer domínio. A agenda deles vai muito no sentido de
Nós queremos minar o humano para que ele ceda o controle para nós. Seria mais ou menos isso, para questionar o plano como um todo. Tem os draconianos e os reptilianos, que eles trabalham mais unidos. Esses, eles são manipulação e controle. Esses, por isso que veio essa fama. A estratégia deles é manipulação e controle. E aí outras raças também se anexam a esses grupos. E tem um terceiro grupo, que eles chamam, pode parecer até meio esquisito quando eles falaram de risada, chama Ordem da Cobra. É uma linhagem que lembram cobras mesmo, sabe? Cobras escuras, assim. Esses são os mais violentos. A intenção deles é cataclisma mesmo, vamos destruir tudo e a gente sobrevive depois do final do mundo. Então, assim, são 3 agendas diferentes. Por isso que eu falo, a sombra, ela não tá mais num comando único, eles estão meio um brigando com o outro aí, quem pode mais, sabe? E a gente fica no meio. Essa é a parte ruim, mas a parte boa é porque eles também perdem a unidade, é mais fácil de ser ajustado. Existem seres desses que estamos comentando, de extraterrestres, que em outros planetas, porque são extraterrestres, cultivam sintonia semelhante ao que nós chamamos de música? Muito, muito. Tem muitos locais que são frequenciados pela música, né? É curioso que muitos dos nossos mestres musicais estão vivendo experiências em outros locais, como em Júpiter, por exemplo. Beethoven e Mozart está lá. Resumindo, dá vontade de ir lá conhecer um pouquinho. Mas existem seres que se comunicam através de mantras, por exemplo, essa frequência sonora. Normalmente os aquáticos fazem isso, principalmente tem uma linhagem que chama Delfos, que é da constelação de Delfinos. Eles só se comunicam através de... Os sons deles são musicais, porque é como eles harmonizam as frequências. Além disso, tem toda uma categoria angelical responsável por isso, que são os tronos, né? Que são regidos por Tzapkiel e a Arcangelina Harmonia. Harmonia exatamente porque ela traz a frequência da harmonia e da harmonia musical. Então, tem toda uma egrégora que trabalha com frequências musicais. Você falou sobre uma diversidade de tipologias quando eu perguntei sobre os arcturianos. Sim. E aí eu fiquei pensando em relação a como que esses seres se reproduzem. Também depende. Depende do local. Os arcturianos, em geral, como que eu posso explicar? Você assistiu o programa do Super-Homem? Aquele filme que teve do Super-Homem, Homem de Aço, que tinha como se fosse o Codex e companhia. Alguns arcturianos é daquela forma, como se fosse a essência Yin, a essência Yang, deposita um código ali já é criado um ser já com um propósito mais ou menos ajustado daquilo, e aí é alimentado com... como que eu posso falar? Uma meleca verde. É como se fosse uma frequência, que ele é meio diferente, aí depois, quando aquela criança nasce, eles já medem a frequência, já sabe mais ou menos qual que é a principal habilidade, qual que é a principal virtude. Mas ainda tem alguns que são como nós, nessa relação mais próxima para gerar uma vida, e tem outros que são através de clones até, como seriam alguns dos grupos dos Greys. Mas a reprodução em geral é dessa forma, é como se fosse uma doação da energia do principal, e aí é colocado em algum outro lugar para gerar uma vida. Teve um dos representantes ou um desses seres que esteve por aqui, que não se atribui necessariamente para algumas visões e perspectiva ou um nascimento convencional. Então, eu vou fazer a pergunta sobre ele. Jesus é um extraterrestre? Jesus, para mim, é uma supraconsciência. É mais do que um extraterrestre puro. Quando eu penso sempre em extraterrestre, eu imagino assim, uma consciência que está numa experiência alocado como se fosse num planeta. Além disso, existem essas consciências que são muito elevadas, que seriam como se fossem supraconsciências, que não precisaram dessa fragmentação em fractais mais planetárias para atingir a evolução. Jesus, anjos, arcanjos e companhia, Melquisedeque, alguns seres como esses, são para mim essa supraconsciência, como se eles habitassem outro nível dimensional. Então, aí tem que dar aquela
recauchutada na energia para poder estar aqui. Jesus para mim é isso. E novamente ele ocupa esse local. É uma supraconsciência, como se fosse um grande mestre, um grande comandante na linguagem deles, dos multidimensionais. Ou na linguagem dos anjos ele chama de soberano. Você acredita que a humanidade já está pronta para um contato direto? Eu acho que ainda não. Por quê? Eu acho que a gente não consegue ainda respeitar a nossa própria espécie. A gente não consegue respeitar as espécies que convivem no mesmo planeta que o nosso. Imagina uma espécie que vem de um outro planeta. A tendência em nós nos juntarmos para medo ou para violência seria grande demais. Aí geraria uma queda, né, de consciência. Eu acho que quando a gente fala, quem está estudando, quem já está em contato, nossa, eu, por exemplo, eu adoraria ver, falar, nossa, agora eles chegaram, que bom, né? A hora chegou. Mas eu acho que como coletivo nós ainda não estamos prontos. A gente tem que dar um passo ainda no respeito como um todo, entre nós, para que a gente consiga também respeitar outras experiências. Alguns momentos atrás você falou que teve experiências em que você trouxe ferramentas para facilitar a utilização do seu trabalho. Que ferramentas são essas e se você as utiliza ainda hoje no seu trabalho? Algumas eu uso no trabalho, como a mesa quântica, alguns bastões que eu trago, mas a maioria das ferramentas que eu trago é para sutilizar a Terra. Imagina a Terra com grandes pontos de acupuntura, vamos colocar assim, eu vou lá e busco agulha para espetar naquele ponto. Então, às vezes, eu sou direcionada a estar em alguns lugares para fazer o transporte dessa ferramenta. Sabe a figura do médium de transporte? Imagina um médium de transporte ao contrário, eu faço transporte de ferramenta, eu não faço transporte só de consciências. Então, como que funciona? Eu tenho que estar num local, eles vão colocando essas ferramentas no meu campo, e aí quando eu chego no local de ancoramento, essas ferramentas saem do meu campo para ancorar na Terra. É assim que funciona. E às vezes são ferramentas para outras pessoas, ou elas podem vir através de símbolos, ou elas podem vir através de palavras, ou às vezes é uma ferramenta que eu tenho que montar mesmo ali artesanalmente. É uma parte do meu trabalho para a Terra. Quando vem, como vem, eu não sei, eu não tenho controle. Eu falo que, às vezes todo mundo fala, traz uma ferramenta para mim, eu deixo os pedidos, se vem eu não sei. Nessas mensagens desses seres, alguma que você recebeu tem a ver ou fala de uma perspectiva do futuro da humanidade? Sempre tem um pouquinho de projeto. O que acontece, às vezes, quando eles me pedem para trazer ferramentas, eu vejo como se fossem linhas de tempo. E às vezes parte dessas ferramentas vem para harmonizar essas linhas de tempo. Às vezes alguma catástrofe, por exemplo, recentemente eu trouxe uma ferramenta para ajudar a harmonizar as águas. Porque por que eles precisavam? Eles precisam de mim, eles não podiam vir com a nave enfiar? Podia, mas aí gera muito desequilíbrio. Às vezes eles precisam da densidade de quem está encarnado para fazer essa ancoragem, vamos colocar dessa forma. Por isso que eles usam o meu campo, porque eu consigo, às vezes, projetar para lá, só que ao mesmo tempo eu estou aqui, então é mais fácil fazer a transferência do que mandar uma nave vir. Imagina a nave posando ali, trazendo as coisas, todo mundo fica meio chocado às vezes. E aí é por isso que eles usam. Mas normalmente vem para isso, para dar algumas harmonizações. E é curioso porque dependendo da intensidade que está a linha de tempo, eles no story, eu faço pedido de oração, de frequenciamento, que a gente tem que lembrar, toda energia ajuda a harmonizar o nosso futuro. A linha de tempo, ela ainda é muito indefinida, né? Ela é flexível, vamos colocar dessa forma. Então, tudo aquilo que a gente faz de boas ações e coloca de energia para a Terra, para o outro como um todo, isso gera mais tranquilidade nos processos, né? Não precisa ser sofrido. Maravilha. Mas o que eles me falam em geral, aquela bem fofoqueira, é que a gente está passando pela expansão e que em breve eles estarão entre nós novamente. Eles falam novamente, né? Porque em civilizações antigas eles já andaram também entre nós, né? Quando a gente teve expansões de consciência. Só que agora eles estão fazendo de uma forma para que não tenha queda, como nós caímos no passado, né? Então, para que se mantenha sempre nesse processo de ascensão. Os próximos passos agora é a inversão dos polos, ajuste da rotação da Terra, e é o que a gente já está passando agora.
Cíntia Camerim, aqui ó, embaixo tem uma Cíntia Camerim Claridade. Isso. Cíntia Camerim Claridade, tudo junto. Aqui você encontra no Instagram. E aí lá você vai ter vários links. Você consegue encontrar o trabalho dela, porque ela realiza. Bom, fala sobre o que você faz. Eu faço atendimentos em geral. Agora eu vou começar a fazer um outro tipo de atendimento. Eu trabalho com uma mesa quântica, uma mesa de radiestesia. O fundamento da mesa é a radiestesia e a radiônica, só que vinculado a essas egrégoras também que atuam, que é, no caso são as hierarquias angelicais, Fraternidade Branca, Federação Galáctica da Luz e Arcanjo Miguel, que é o pessoal que cuida do meu projeto, então por isso que eles cuidam da mesa também. E aí eu faço esses atendimentos. No meu grupo, que é o Claridá, também tem outras pessoas que trabalham com essa ferramenta e com outras ferramentas também. Dá para conhecer um pouquinho mais deles também, depois a gente vai subir o site com detalhes de cada um para o pessoal ir conhecendo. E eu vou realizar encontros presenciais. Mas presenciais pequenininhos, não é evento, é encontro de terapia mesmo, máximo umas 15 pessoas. Vai ser aqui em São Paulo inicialmente, depois eu vejo se eu consigo expandir para outros locais, que são encontros de tratamento. Eu trouxe algumas ferramentas dessas que parecem ferramentas quânticas mesmo, os bastões. Então, como que vão funcionar esses tratamentos? A gente conversa, troca experiência, tira dúvida, traz as mensagens que precisa e aí passa por tratamento comigo e com mais alguns terapeutas do Claridá que estiverem no dia. Então, cada um vai poder passar individualmente com cada terapeuta também dentro desses encontros. Muito bem, então é só acessar aqui, ó, Cíntia Camerim Claridade, lá no Instagram, você tem todos os links lá para acompanhar as informações, essas novidades todas que ela está trazendo e compartilhando. Estamos chegando aqui ao final dessa nossa edição de hoje. Convido você, se você chegou até aqui, porque você gostou, né? Pô, ninguém vai ficar assim, não tá gostando. Vou ficar ali reclamando dessa pessoa. Vou ficar aqui até o final para xingar ela. Né? Então, curta e compartilhe com outras pessoas também esse episódio. Se você também sentir, você pode também entrar aqui no Clube Consciência também, que é onde a Gabi, onde o Iago, onde o Lucas estão coordenando, mandando mensagens lá, né, de inspirações, de conexões também, de atividades que são realizadas na DP Consciência Próspera. Pode se inscrever no canal também, outras coisas que podem estar aqui apoiando e receber os lembretes, os avisos. Nosso amigo professor Wagner Borges logo estará com o programa também ao vivo todas as terças-feiras, agora no segundo semestre. Nesse momento ele está indo lá para Londres, agora está National, né? Agora está indo. Então fique atento também à programação, porque vai voltar agora em julho também as aulas lives, e de segunda e terça-feira, as aulas lives, e também provavelmente em julho, vamos ver por causa da agenda dele, do Wagner, volta, mas ele vai começar na terça, vai ser todas as feiras ao meio-dia, ao vivo. Então vai ser comigo à noite, às 21 horas, e com o Wagner vai ser toda terça-feira ao meio-dia. Ao vivo, vocês vão poder interagir também com a gente aí via chat, então, como esse que é um programa que a gente está colocando como estreia. Bom, então, fique lá atento no Clube Consciência, que a gente vai passar todos os ao vivo, vai ter mais novidades ainda aí no segundo semestre. Quero mais uma vez agradecer a vocês por ter chegado até aqui e agradecer a nossa convidada, que a gente pegou assim no laço energético. Né? A gente pegou no laço, não foi, Gabi? No laço energético, assim, mandamos um laço com a nave para puxar aqui essa felina para estar presente aqui com a gente no programa. Gratidão. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Com a gente. Eu adoro conversar com você, eu gosto demais, é muito gostoso. Obrigada. E vou pedir para deixar também uma mensagem de encerramento antes de subir aqui a nossa vinheta. Bom, o que eu posso pedir, na verdade, eu peço em nome de todos que estão assistindo, que as bênçãos estejam com vocês, que a proteção da Federação de Arcanjo Miguel, da Arcangelina Fé, esteja sempre com todos vocês, para que essa jornada fique mais leve, para que fique mais amorosa e para que cada um encontre seu caminho, sua conexão.